lá. A gente já tem a informação primária, né? A informação primária, então, é a gente fazer essa leitura dos gráficos do exterior, né? Porque todas as bolsas do mundo, elas andam interligadas. Pode acontecer, eventualmente, da gente ter crise em alguns países e o nosso não ser tão afetado. Pode acontecer, isso aí faz parte do jogo, né? Mas a gente tem que sempre estar de olho nos países que a gente exporta, né? Os maiores compradores nossos, se eles sofrerem, por exemplo, um revés aí, se endividar demais, não tiver grana, entrar em crise, coisa e tal, obviamente isso pode impactar nas nossas exportações, né? E aí complica a situação, tanto nas exportações quanto nas importações, tá? Tudo isso aí pode ser afetado. Então, assim, falando de gráfico agora, né? Eu gosto de utilizar e funcionou muito bem nos testes matemáticos, nas estatísticas, né? Eu coloquei o robô para rodar diversas simulações de gráficos aí desde 1994. O SP500 eu consegui mais tempo para trás ainda, né? O que eu consegui do SP500 para trás eu fiz, né? Então, assim, existe análise clássica, análise fundamentalista, o gráfico puro, só o price action, né? Vocês já que estão com a gente aqui, vocês já aprenderam tudo isso aí, já eu não vou ficar repassando isso. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar aí, eu repito. Mas a que mais funcionou para mim nos testes matemáticos e estatísticos foram as bandas de Bollinger, tá? Então, a banda de Bollinger, para quem não conhece, é essa banda aqui, ó. Essa banda aqui, ó. Vocês devem ter observado que cada gráfico desse que eu passei, né, tem banda, tá? Tem banda. Então, o que acontece aqui no mercado como um todo, tá, gente? Existe uma média, né, que a gente chama de média institucional, tá? Que é a média de 200 períodos, tá? 200 períodos. Essa média, ela é a média mais poderosa que tem no gráfico diário, tá? No gráfico diário. Por que 200 períodos? Um ano tem 365 dias, 366 no ano bissexto. Mas a média de 200 períodos, porque são mais ou menos 200 pregões que a gente tem por ano, tá? Contando com feriado e tudo mais aí, a média é 200 pregões por ano. Pode dar mais? Pode dar mais, mas a média é isso aí. Só que essa média ela é utilizada no gráfico diário, tá? No índice aqui, ó, às vezes não vai carregar porque o índice ele tem o vencimento dele, né? Mas aí você é obrigado a utilizar o input, tá? Você vem aqui para o input, ó. E aí no input ele vai pegar toda a série histórica para trás. E aí a gente vai ter o contexto dela baseado no ano, tá? No ano. Então, a gente tem a média de 200 períodos, que é essa média rosa aqui, ó. Tá? A média rosa. Então, baseado no começando, né, pela média de 200 períodos, o que a gente tem aqui? A gente tem, então, as informações que são padrões para o mercado. Então, por exemplo, se no gráfico diário a média passar por cima, o preço, perdão, a vela aqui, ó, passar por cima da média de 200 períodos, que é essa rosa aqui, ó, então a tendência é que o mercado ele suba, tá? Se ele passa para baixo da média de 200 períodos, é que a gente está vendo a pandemia em março de 2020, ó, ele veio, passou, voltou e foi. Então a tendência é que o preço caia. Gente, essa é a premissa mais básica de todas, tá? Mais básicas de todas. Quem gosta de operar modelos de setup, Will, tem o setup A, o setup B, o C, o D, não importa. Adiciona uma média de 200 períodos lá, que ele vai te dar uma assertividade muito maior para você do que você imagina, tá?
Então a gente tem a média de 200 períodos no gráfico diário. Eu também utilizo a média de 400 períodos. Por que 400 períodos? Porque ela é o dobro da média de 200. Então, qual que é a leitura que eu faço aqui? Se a média de 200 cruzar de 400, então ele está confirmando a tendência para mim. Ó, gente, eu não uso média de 9, de 8, de 80, de 60. Não uso nada. Só uso essas duas médias aqui para mim ter meu parâmetro, tá? Para mim ter meu parâmetro. Então, funciona muito bem, ó. Cruzou, atrasada. Mas cruzou, não tem problema. Mas aqui o preço já veio, ó. Aqui foi um movimento excepcional, tá? E outra, aqui a gente também está num gráfico diário, né? Ó, que ele ficou lateral, aí cruzou, ó, ficou lateral um tempo e foi. Beleza, confirmou a tendência. Num gráfico pequeno, a gente compra no repique aqui, ó. No repique. Ele foi, voltou no repique, a gente compra com a média já em cima, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Ó, ele bate, vai e rompe. Quando ele bate, essa média aqui de 400, ela sempre vai servir como suporte, tá, pessoal? Qualquer tempo gráfico. Se você estiver operando uma tendência de queda e ele passar direto aqui, ó, pela média de 200, então a próxima que ele vai parar vai ser de 400. Ele bateu, voltou, parou na de 200. Quando ele fica entre duas médias, aqui ó, de 200 e 400, ele tende a permanecer lateral até romper para um lado. Para o lado que romper, vai. Ele vai, tá? Foi o que aconteceu aqui, ó. Aí ele veio, voltou, bateu na 400 de novo, ó. 200, 400 e pum, para baixo de novo. Ele bate, ele nunca rompe de primeiro isso aqui, gente. Então ele vai e volta, ó. Tá? Então, a média de 200 que eu utilizo é exponencial, tá? Perguntaram agora aqui, a média ela é exponencial. Ó, exponencial, tá? E a de 400 também é exponencial. Não tem deslocamento, não tem nada, tá? Puramente exponencial. Beleza. Partindo desse ponto, o que que a gente tem agora aqui? Olha o que fez aqui, ele abriu, perto da 400, voltou e tá querendo de novo. Agora é 9,57, o pregão já vai abrir. O mercado à vista já vai abrir. Então o que que acontece aqui? Baseado nessas informações aqui, ó, então a gente tem uma média de 200. Aí fui fazendo mais estudos para entender até que ponto o preço ele se deslocava, porque se o preço está na 200 e vai para um lado, ele tem um limite que ele deve chegar, né? E aí eu testei canais de Keltner, testei um monte de indicador, a banda de Bollinger, tem uma outra que eu não lembro o nome que ele faz, isso aqui também, eu não lembro o nome agora. Testei pivô, cara, eu testei um monte de coisa, tudo que vocês podem imaginar eu testei no robô. Só que o que mais teve uma taxa de acerto significativa foi a banda de Bollinger, tá? Por que que a banda de Bollinger deu tão certo? Porque ela é uma média. Então, a banda de Bollinger, ela age como suporte, tá? E age como resistência quando está na parte de cima aqui, ó. Não significa que você deva bater cegamente. Ah, tocou lá, vou comprar. Não é isso, gente. Lembra que agora há pouco eu comentei para vocês, né? E isso aqui a gente vai trabalhar legal. A questão da oferta e da demanda, né? A questão da oferta e demanda. Então, o que é oferta e demanda? Se eu venho para um gráfico limpo aqui, ó. Aqui, ó, pronto, gráfico limpo. Então, eu tenho as zonas de oferta e demanda. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco da venda do dólar, né? Então, se eu tenho, o cara está com o dólar, ele quer comprar real, ele está ofertando o dólar e está demandando real, certo? Então, o que tende o preço a fazer? Cair. Por que que o preço cai? Porque ele está ofertando o dólar aonde? Do topo. E se o real sobe, o real está saindo do ponto zero, digamos assim. Ele está indo para cima, então está tendo demanda.
A galera tá querendo comprar dólar, comprar real, vender dólar, comprar real. Então a demanda é a parte de baixo. Então num gráfico, toda vez que o preço está no fundo, isso aqui é uma zona de oferta, de demanda. Olha eu invertendo as bolas aqui. Então aqui eu tenho uma zona de demanda, tá? Demanda. Se ele está num topo, aqui é o que? Zona de oferta. Então, quem comprou índice aqui, vamos voltar. Quem comprou índice aqui demandou compra de índice, tá? Então aqui é uma zona de demanda. Houve a demanda por compra de índice. Então o cara vai lá, compra índice. Comprou. Preço, que é a zona de demanda. Preço sobe. Aí deu topo aqui, ó. Quem comprou aqui começou a ofertar esse índice. Então está tendo muita oferta na região. Se nessa região tiver mais demanda, mais gente querendo comprar, então a região de demanda. Se aqui tem mais gente querendo vender, então aqui é a região de oferta. Então estão ofertando. Quanto mais oferta tem, mais rápido vai cair o preço, tá? Beleza. Então, você sempre quando for executar seus trades, você é obrigado a pôr quem operações, põe nos 60 minutos aí, no gráfico diário, e traça essas regiões aqui, ó, de topo. São regiões de oferta. E traça essas regiões aqui, ó, como regiões de demanda, regiões de compra. Você nunca vai vender aqui, nem que o preço for romper para baixo. Porque assim, tem muita gente que fala, vai romper, vou vender. Beleza, mas tem que ter um parâmetro para isso. Você não pode vender cegamente, tá, gente? Existe uma regra que você tem que seguir para você se aventurar na venda do rompimento, tá? Eu não vendo simplesmente para vai romper, vou vender. E aqui é a mesma coisa. Ah, vai romper para cima, eu vou comprar porque agora rompe, agora vai. Você não sabe, você não tem bola de cristal. Por que que muitos rompimentos aqui, ó, ele faz isso aqui, ó. Ó, o preço veio até aqui em cima, abriu a vela, testou, agora vai romper. Aí o cara mete, compra aqui, o preço volta tudo para baixo, aí volta estopando todo mundo. Aí abriu, tal, aí o cara traça a bendita linha aqui, ó. Agora vai, ó. Olha lá, a pilantragem que esse negócio é, ó. Olha lá. Não, bateu a primeira vez, bateu a segunda, agora vai romper. Olha lá. A pilantragem que isso aqui é. Ele foi só lá buscar liquidez. Para quê? Tem gente vendendo aqui, você está comprando aqui, não tá? Então você está pagando para quem está comprado lá embaixo sair. Porque aqui é uma zona de demanda. De oferta, perdão. Oferta. Aqui é uma zona de oferta. Então vai você lá com o seu contrato, trouxa, achando que vai romper, e aqui é uma zona de vendedor, não é de comprador. O que você tem que fazer aqui? Vender, cara. Ah, mas se romper você estopa. Se romper você estopa, meu irmão. Não tem o que você fazer. Você estopa e acabou. Estopa, assume o prejuízo pequenininho e tchau. Mas se estopar e for azar, pode acontecer, mas é melhor você ser estopado estando certo do que ser estopado estando errado. Porque o fumo é muito maior quando você está errado, tá? É a mesma coisa aqui, ó. O cara vai caçar venda, né? O cara vai caçar venda, o cara vende aqui, ó. Ó, a gente sempre traça a região toda, tá, pessoal? Ó, geralmente eu traço assim, tá? Toda a região. Ó. Porque eu vou procurar comprar nessas regiões aqui, ó. São as mais baratas, tá? Para você comprar. Aí eu ponho meu stop aqui, ó. Se perder, perdi. Fazer o quê? Ninguém é perfeito. Mas se eu ganhar, eu ganho um montão. Que eu ganho toda a subida. Tá? Então o cara vem, ó, foi. Aí faz essa barrona bonita que o cara fala, mano do céu, agora eu vou vender. Que agora vai romper, você vai arrebentar para baixo. Aí o cara vende aqui, ó. Aí ele pega a ordem, anda 10 pontos e vral para trás. Já sobe estopando todo mundo. Aí quando chega aqui o cara se estopa, ó. Aí o cara perde aqui, ó. Uma porrada de dinheiro aqui, ó.
Olha lá, ó, 600 pontos. Se eu tivesse comprado aqui no lugar certo, aqui, ó, o stop dele tá aqui, ó, 300 pontos, 350 pontos. Stop menor e pro lado certo, tá? Só que isso aqui é difícil de ver, né? É difícil de ver, é difícil de entender. E aí que entra as médias, né? A média de 200. Então eu fui lá, bonitinho, e aí eu inseri indicador, tá? Aqui tá o gráfico limpo, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que vai inserir indicador, ó. Média. Média móvel, inserir. Aí aqui eu tenho aqui, ó, número de períodos 200. OK. OK. A média está aqui e agora eu faço o que? Eu vou colocar ela exponencial, dá 2 cliques nela, exponencial, e eu uso na cor rosa, fúcsia. Pronto. Aplicar. Aí a média. Então, existe uma coisa chamada de preço médio e retorno ao preço médio, tá? E aí a gente vai pegar, a partir daqui amanhã a gente vai continuar. Beleza? Alguma dúvida sobre isso aqui que eu passei? Que a gente vai bater Beleza, isso aqui direto tranquilo. agora. Isso aqui a gente vai bater direto, sem parar. Já deu para entender, ter uma noção melhor de como que eu penso, né, Danis? Sim, sim. Já tá abrindo a mente devagarinho, né? Então, beleza. Aí amanhã a gente continua daqui, tá? Eu vou mostrar para vocês o porquê da média, por que ele voltou, o porquê dos porquês, tá bom?